Negociações suspensas, foi o que afirmou o dirigente russo quando perguntado sobre a venda do jogador. Reinier Jesus tem Caio Jorge como exemplo e avalia a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Aqui direto do treino do Mengão, eu trago toda a programação do Flamengo antes do jogo contra o Chelsea. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Primeiro treino do Flamengo em preparação para o jogo do Chelsea na próxima sexta-feira. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga nada, é de graça. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixe o seu like, porque vai ajudar bastante. E vamos falar agora sobre a programação do Flamengo, porque como você pode ver, eu estou aqui na Universidade do Sturkton, onde o Flamengo está fazendo os seus treinos. Hoje é o primeiro treino do Flamengo após a vitória contra o Esperance Tunísia e se preparando para o jogo contra o Chelsea na próxima sexta-feira. Por aqui, a expectativa é a seguinte: jogadores que foram titulares no jogo de ontem devem vir a campo fazer um trabalho junto com o técnico Felipe Luiz, que está ali batendo bola para o Rodrigo Caio, que está no gol. Felipe Luiz, inclusive, acabou de fazer um gol agora. Jogadores que foram reservas e que não foram a campo na partida de ontem devem fazer esse trabalho e os titulares vão fazer um trabalho regenerativo. Pelo menos é essa a expectativa para a tarde de hoje. Uma outra informação é a programação. A assessoria do Flamengo soltou a programação que hoje o treino no horário local é às 16 horas, amanhã também às 16 horas e na quinta-feira, 9h30 da manhã. Logo depois desse treino de 9h30 da manhã, o Flamengo volta para o hotel, almoça e depois do almoço vai de ônibus para Filadélfia, fica mais ou menos 1h10 daqui de Atlantic City, vai de ônibus para Filadélfia, onde se concentra para jogar na sexta-feira contra o Chelsea. A partida que, para mim, é a mais importante dessa fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Após a vitória de ontem, os jogadores voltaram logo para o hotel, dormiram aqui em Atlantic City. Hoje de manhã tiveram a manhã inteira para descansar e agora estão se preparando para esse primeiro treino. E aí aquilo que eu falei para vocês, titulares regenerativo. Quem não foi a campo, vem Wesley entrando aqui agora. Esse aqui é o Wesley. Quem não foi a campo, vem para poder fazer esse treino junto com o técnico Felipe Luiz, já se preparando para essa partida de sexta-feira. Bom, vamos mudar o assunto aqui, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Reinier Jesus, que pode ter como exemplo o Caio Jorge. A informação é que agora o Reinier Jesus ele já avalia a possibilidade de voltar para o futebol brasileiro. O que acontece é o seguinte: o Reinier Jesus chegou no Real Madrid, ele não teve chances, não teve oportunidades no Real Madrid, e aí foi passando o tempo, ele foi emprestado para o Borussia, foi emprestado para outros clubes, foi, voltou. Agora ele voltou para o Real Madrid, se não me engano ele estava no futebol italiano, ele retornou para o Real Madrid, e aí, meus amigos, por agora ele avalia voltar, inclusive, para o futebol brasileiro. E aí, voltando para o futebol brasileiro, ele tem como uma opção aí o Atlético Mineiro, que está interessado na contratação do jogador. Eu queria saber de você, se você fosse o José Botto ou o técnico Felipe Luiz, você traria o Reinier para o Flamengo? Você faria uma proposta para tentar repatriar a cria da base? Jogador que se criou na base do Flamengo e foi vendido para o Real Madrid por uma bagatela de 135 milhões de reais. Quero saber a sua opinião. O que você faria se você fosse a diretoria do Mengão? Repatriaria ou não Reinier Jesus? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário ele é importantíssimo aqui para o nosso canal. E antes de eu falar de uma negociação que foi suspensa, deixa eu falar de uma outra negociação, essa está acontecendo, que é entre Flamengo e Guilhermo Varela. A expectativa é que ainda essa semana o empresário do jogador venha até Atlantic City, se encontre com o José Botto para resolver os pormenores que estão faltando para a renovação do seu contrato. Ontem o Guilhermo Varela fez mais uma boa atuação no jogo contra o Esperance Tunísia, na estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, e é esperado aí que essa semana essa renovação ela saia e que a gente possa comemorar de fato a situação aí do Guilhermo Varela permanecer no Flamengo pelo menos até o final de 2027. Essa é a expectativa. Na verdade, até o final de 2027, daqui a 2 anos, é isso mesmo. Bom, falar agora sobre a situação do Gerson, porque amanhã também tá para o pai do Gerson dar uma entrevista. E aí eu vou dizer uma coisa, Marcão, aproveita a oportunidade, você bateu aí que você vai estar falando num podcast e tal, aproveita essa oportunidade e levanta uma bandeira branca. Ontem o Gerson entrou em campo, fez uma partida ali
ok, uma partida bacana, jogou de ponta ontem, por opção do técnico Felipe Luiz, ele colocou o Eric Pulgar e o Jorginho na volância e colocou o Gerson aberto na ponta. O Gerson fez uma partida ok, teve até uma chance de bater pro gol, o goleiro acabou fazendo uma boa defesa, poderia ter feito aquele gol, mas mérito do goleiro também, que fez uma boa defesa. Então eu vou aproveitar e falar, ô Marcão, faz por menos, vamos deixar passar esse Super Mundial e vamos tentar, né, pelo menos durante esse período em que o Flamengo tá aqui com o Gerson, tá aqui com seu filho, a gente consiga ter uma tranquilidade para, depois do Super Mundial, resolver todas essas questões que precisam ser resolvidas. Eu espero muito que essa entrevista que vai ser dada amanhã pelo pai do Gerson, que nessa entrevista ele consiga explicar para o torcedor rubro-negro o que está acontecendo, o recado que ele quer dar, sem envolver mais polêmicas, sem arrumar mais problema, sem colocar mais fogo nessa fogueira, já que a situação, por enquanto, tá tudo bem. O Gerson jogou ontem, foi titular, foi capitão e fez uma partida até ok, jogando ali como ponta direita. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de uma negociação suspensa. Isso porque o dirigente russo lá do Dinamo de Moscou deu uma entrevista hoje e disse que as negociações estão suspensas para a compra ou melhor, no caso dele falando, para a venda do Carrascal ao Flamengo. Ele disse que por conta do Super Mundial de Clubes, as negociações estavam suspensas e ele, nesse momento, até por respeito ao Flamengo, não falaria disso, que o próprio Flamengo teria suspendido as negociações e que quando passasse o Super Mundial de Clubes, aí sim, essas negociações elas iriam voltar a acontecer e eles iriam decidir qual era o futuro do jogador. Aconteceu com o Carrascal o mesmo que aconteceu com o Jorge Anderson e Arrascaeta no Cruzeiro e o mesmo que aconteceu com o próprio Guilherme Varela quando jogava lá na Rússia. O que aconteceu foi o seguinte, parece que ele se atrasou para se reapresentar, lá tinha uma reapresentação e ele acabou atrasando, aí a imprensa local, obviamente, foi em cima para procurar saber o que estava acontecendo, para tentar entender o que estava acontecendo e daí foi perguntado dessa negociação entre o Flamengo e o Jorge Carrascal e o dirigente lá do Dinamo disse, olha, eu vou ser honesto com vocês, a negociação ela está suspensa porque o Flamengo está no Super Mundial. Apenas depois do Super Mundial, essas negociações elas serão retomadas. É claro que nós estamos aqui procurando saber de tudo que está acontecendo e na medida que as coisas forem acontecendo, nós vamos mantendo você, torcedor, muito bem informado. Vamos mantendo você muito ligado, tá certo? Todo o detalhe desse treino aqui vai ser postado no canal Redação Ninho, nosso canal secundário, você vai poder acompanhar por lá. Daqui a pouquinho, outros jogadores estão chegando em campo e aí a gente vai mostrar tudo pra vocês ainda hoje, tá bom? Vou ficando por aqui, galera, muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu. Sobre o Reinier Jesus, meu parceiro, é cria do ninho, é menino nosso, venderam ele cedo demais, não deixaram nem florescer aqui no profissional. No Real Madrid, foi só promessa mal aproveitada, e agora tá aí, pulando de clube em clube. Se ele quiser voltar com vontade, sangue nos olhos e com humildade, eu sou totalmente a favor da repatriação. Mas só se for para somar, para vestir o manto com orgulho e jogar como se estivesse na final do Mundial. Não pode vir achando que vai ter cadeira cativa. Não, aqui é Flamengo, irmão. Agora, sobre a negociação suspensa do Carrascal. Eu entendo e respeito. O Mengão tá focado no Super Mundial e não tem como desviar a atenção agora. Tá certíssimo o Boto e a diretoria em pausar as conversas. Prioridade é meter a bola pra dentro contra o Chelsea e mostrar quem é o verdadeiro gigante mundial. Depois a gente volta pra mesa, com moral lá no alto se for pra vir, que venha pra brilhar como a Arrascaeta fez, quando chegou. No fim das contas, a gente só quer ver o Flamengo gigante, com raça, amor e paixão. Seja Reinier, Carrascal ou qualquer outro, vestiu o manto, tem que orar, tamo junto, que venha o Chelsea e depois a América, o Brasil e o mundo.